Gestão da Imagem Pessoal apresenta o podcast Tato Bem Bem Bom com Miriam Gazola. Oi, gente! De volta agora com o nosso 14º episódio. A gente vai voltar a abordar um tema que a gente já abordou anteriormente, que é sobre fala. Como a fala é um tema muito amplo, eu achei interessante a gente segmentar esses conteúdos e a gente vai vendo aos pouquinhos para que vocês possam assimilar melhor, tá bem? Então a intenção é essa, aos poucos a gente vai falando sobre os 1000 detalhes que tem sobre a fala. E eu não estou falando sobre voz, tá? Então, hoje eu vou focar num aspecto da ênfase. Para começar, eu vou montar uma estratégia, vou escolher uma frase e brincar um pouco com essa questão de como a ênfase pode deixar tudo muito mais interessante de ouvir. E uma coisa bem legal que acontece usando essa técnica é que a gente deixa o nosso ouvinte bem mais ligado no conteúdo que a gente está falando, pois a ênfase chama atenção, chama as pessoas a nos ouvir. Vamos lá ver como é que isso funciona? Eu escolhi uma frase qualquer, montei uma frase bem simples, bem básica, para apenas exemplificar o que a gente está falando, o que eu estou querendo dizer. Primeiro eu vou dizer essa frase sem ênfase alguma. Vou tentar, tá? Porque é uma coisa bem difícil. A frase é: nos últimos tempos, as mudanças têm acontecido cada vez mais rapidamente. Aqui está uma frase neutra. Agora, então, eu vou começar a dar ênfase e vocês vão conseguir ver bem claro a diferença entre um jeito e outro de articularmos essa frase. Nos últimos tempos, as mudanças têm acontecido cada vez mais rapidamente. Então, aqui eu coloquei mais força nos últimos tempos, mas não é a única maneira de darmos ênfase. Preste atenção, agora eu vou fazer uma outra forma que é desacelerando a minha fala. Nos últimos tempos, as mudanças têm acontecido cada vez mais rapidamente. Então, de novo, eu dei ênfase nos últimos tempos, apenas deixando isso mais lento que o resto da frase. O que acontece? Eu chamo a atenção para aquele aspecto. Eu estou falando dos últimos tempos. Possivelmente essa frase foi tirada de um texto e no contexto o mais importante é nos últimos tempos. E além do que, à medida que eu dou a ênfase, eu chamo todo mundo para me ouvir. Agora eu vou dar ênfase em mudanças. Nos últimos tempos, as mudanças têm acontecido cada vez mais rapidamente. Agora, dando ênfase em outra parte do texto. Nos últimos tempos, as mudanças têm acontecido cada vez mais rapidamente. Então, cada jeito de dizer a frase, dependendo da minha ênfase, eu vou conduzindo a atenção do meu público para onde eu preciso. Por último, então, valorizando a parte final da frase. Nos últimos tempos, as mudanças têm acontecido cada vez mais rapidamente. Perceberam que a pausa que eu fiz para chamar atenção funcionou? Todo mundo percebeu que não é lentamente. Aqui eu estou valorizando o tempo que essa ação acontece, o tempo que as mudanças acontecem. A ênfase, então, é escolhida e usada para levar o público a se conectar mais com a minha fala e com o meu conteúdo. E não importa o tamanho do público, tá? A gente está falando, pode ser para um público pequeno, para uma única pessoa, médio, grande, o efeito vai ser exatamente o mesmo. Viu como eu falei agora? O efeito, coisa mais importante que eu quero ressaltar aqui é o efeito. Observe, mesmo achando que você não tem uma voz forte, essa é uma estratégia mega simples, mas extremamente poderosa que ajuda você a ser ouvido por todos. Interessante, né? Isso dá para ser treinado, gente, sim. A gente treinar, se ouvir, gravar. Não apenas na voz, a gente pode começar a se observar mais no espelho, como a gente fala, como a gente gesticula e essas estratégias de voz. Então, vá aos poucos, experimente e junte isso com o conteúdo do podcast de número 9, que a gente falou sobre as velocidades da fala e o que elas nos passam. E lembrem-se que eu estou falando de forma e não de conteúdo. E isso quer dizer como deixar as outras pessoas interessadas no que você está falando. Isso é a sua expressão pessoal. Por hoje é isso, e como eu falei no início desse projeto, eu vou ampliar os conteúdos para assuntos diversos, de artes e ideias em geral.
Essa é a proposta do Papo Bem Bem Bom. E no próximo episódio, então, nós vamos trazer um convidado mais que especial, que é o Bebeto Salvanha, o super maestro de Garibaldi que está fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Show, né? Continue conosco pelo SoundCloud, YouTube, Spotify. E foi um prazer enorme estar novamente com vocês. Até a próxima. Tchauzinho. Papo Bem Bem Bom.